Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao Booksteps. Para quem é novo aqui, eu chamo Catarina, falo de literatura e hoje trago mais um autor português, desta vez Luís Tal Monteiro, com a obra Angústia para o Jantar. Luís Tal Monteiro é comumente conhecido pela peça de teatro Felizmente ao Luar, que foi lecionada até há pouco tempo atrás no ensino secundário em Portugal. Mas se ele é conhecido por ser um dramaturgo, também foi jornalista e também escreveu romances e géneros híbridos, por assim dizer, literários. O movimento da vida no tempo, a desigualdade, a luta diferenciada de classe para classe. Foram temáticas que Tal Monteiro sempre se agarrou em vida. É um autor que lutou fora da sua própria classe para um bem maior, para uma sociedade condigna em que todas as pessoas merecessem uma vida estável. O romance Angústia para o Jantar foi publicado em 1962. Portanto, estamos em plena ditadura, chefiada por António Salazar, uma ditadura que se pautava pelo isolamento tanto da sociedade como da economia, como principalmente da cultura. E essa filtragem que se fazia da cultura era preponderante. Podemos até dar o exemplo de autores como Tal Monteiro, que viveram muito da sua vida fora, por questões familiares, políticas, e que depois, ao regressarem a Portugal, quiseram, de certa forma, espelhar o que viram lá fora, mas foi-lhes totalmente impossível fazê-lo, porque de facto o regime de António Salazar era impeditivo. Num cenário e num plano em que a opinião pública era massivamente desinformada, em que o nível de escolaridade não só não era obrigatório, como era diminuído à força toda, era escasso, era desincentivado, de certa forma, num plano estrito, se um autor que viesse de fora tinha essa natureza cultural revitalizada, quando se deparava com o regime, ficava desconsolado. E por isso era tão difícil para certos artistas quererem voltar para Portugal. Ora, esta é uma obra que pauta e espelha tudo o que disse, mas de forma irónica. Então, em Angústia para o Jantar, temos dois personagens principais. De um lado, Gonçalo, o burguês rico, homem de família, e do outro, António, um empregado de escritório solteiro e desafortunado, de uma classe mais desfavorecida. E é acompanhando estes dois personagens que se conheceram há 30 anos atrás no liceu, que continuam mensalmente, no dia 15, a jantarem juntos. E então estas personagens vão mostrar as duas facetas da sociedade na década de 60. Alguém que não questionava o regime, porque o regime o favorecia, e outro que questionava, mas se sentia impotente. Sentia, no fundo, que o destino lhe escapava pelas mãos, que a sua vida estava predeterminada ao fracasso. Mas António, o pobre, desafortunado, no fundo almejava, de certa forma, a posição do amigo Gonçalo. Isto porque ele queria ter dignidade, queria ter dinheiro para ir ao médico, para comer bem, para aprender certas etapas culturais, como gesticular à forma snob ou falar de certa forma mais eloquente, não ser alvo de troça pelas coisas que dizia, pela forma como comia. E isso nota-se que há ali não podemos falar propriamente de inveja, mas sente-se aqui um fosso. Se por momentos dá simbiose, por outros, e na sua grande maioria, há um sentimento de repulsa em relação ao outro e que não vai desaparecer com o decurso da obra. Então, e perguntam-se o porquê destes jantares? Se são dois homens que nada têm em comum, que se desdenham, porquê é que eles se reúnem todos os meses já há 30 anos? Esses jantares eram um ato tradicional que eles não quiseram destruir, que quiseram manter. Por um lado temos Gonçalo, o burguês, que era com António que conseguia revelar a sua face mais pérfida. Já António via nestes jantares uma oportunidade de se pavonear, na medida em que no meio em que ele vivia não havia espaço para conversas
snobs culturais ou mesmo intelectuais. Por isso é que é tão interessante esta reunião. É, no fundo, uma procura, tanto de um lado como do outro, de algo mais e algo que não se tem. Bom, e como já introduzi estas duas personagens, Gonçalo, burguês, e António, da classe dominada, temos uma personagem que é Pedro. Pedro é filho de Gonçalo. Pedro vem de boas famílias, o pai tem um grande legado, o pai e a mãe são o típico casal burguês do Estado Novo, só que Pedro cresce naquela geração que já está a antecipar que algo vai acontecer, que aquele regime não é impenetrável. E nessa medida Pedro vai fazer a ponte entre o mundo do pai, Gonçalo, e o mundo de António. Porquê? Porque Pedro viveu aquelas lutas efervescentes universitárias, ele próprio quer um novo rumo para o país, quer a libertação. Ou se perpetuava este regime ad eterno, ou ele acabaria por ser derrubado. Só não sabia quando e com que meios. No meio disto tudo, um facto curioso é que o próprio autor, Luís Sestao Monteiro, não pertencia à classe desfavorecida, à classe dominada como António. Sestao Monteiro estava mais próximo da classe de Gonçalo, porque o pai de Luís Sestao Monteiro era embaixador, ambos experienciaram pelas suas viagens a Londres as correntes vanguardistas, aquela movimentação cultural que se instalara além fronteiras. Tanto Sestao Monteiro como a personagem Pedro são bastante próximos e similares na medida em que eles têm um pé na sua própria classe e outro na classe oposta. Mas esse pé não é para fugir a nada, é para tentar criar um elo de ligação entre elas, para que elas não se odeiem infinitamente, para que não haja esta disputa para sempre. E é escolhendo a atmosfera cinzenta de Lisboa que Sestao Monteiro nos dá um retalho da vida citadina. Muito à maneira dessa de Queiroz, que mostra pela cidade e pelas pessoas que vivem nessa cidade um ambiente decadente, de usura, de falsidade, de ambição exacerbada, de inveja, de discriminação, de falta de compaixão. E é neste microcosmo de provincianismo e mesquinhez que nós vemos o desenrolar da vida destas duas personagens e como é a decomposição do ser e da alma quando este foi confrontado com coisas que não pode mudar. Mas esta discrepância entre uma classe dominante e uma classe dominada não se faz ouvir só na atmosfera da cidade ou no comportamento das personagens. Há indícios que são referenciados, como por exemplo uma personagem, algures na obra, vai referir esta temática, que é as histórias e o seu final. Para os ricos, as histórias têm sempre um final feliz, ou pelo menos na sua grande maioria. Para um pobre, os livros de contos infantis não têm finais felizes. Isso não existe. Isso é uma representação que se criou, mas que não é a verdade. As histórias felizes não pertencem a todos. Agora queria introduzir mais outra personagem. Outra personagem muito relevante e que vai ter uma relação próxima tanto com Gonçalo como com António é a Alexandra. Alexandra é uma prostituta. Era uma prostituta que acaba por se envolver com Gonçalo, o rico burguês. Na altura era muito comum os homens não serem fiéis e terem uma amante. Aliás, neste livro, as próprias mulheres sabem que os maridos têm amantes e não veem isso como algo negativo, porque era socialmente aceite. E nessa medida, Alexandra era amante de Gonçalo, mas vai ter uma relação também com António. E esta de ligação entre um e outro, lá está, é outra personagem que traz a ponte de uma classe para a outra. Só que a diferença é que, enquanto Pedro, filho de Gonçalo, pertence à classe dominante, quando ele faz a ponte para a classe dominada, é para trazê-la para junto de si e para lhe dar um reforço, para tentar apaziguar as desigualdades. Já Alexandra provém de uma classe dominada, uma prostituta que não quer aquele papel. É alguém que joga com o parecer ao invés do ser. É uma pessoa que tenta ascender para o outro lado. Isso é que é uma personagem tão complexa também, e Pedro, porque fazem eles ligação de pontos de partida exatamente opostos. Ao longo dos jantares entre Gonçalo e António, temos diálogos acesos, confrontações, com o jogo de ferir o outro, de acusá-lo, de humilhá-lo. Mas
Em Angústia para o Jantar, nós não temos só diálogos nem o narrador na terceira pessoa. Nós temos também monólogos interiores. E por diversas ocasiões nós estamos a ler o diálogo e depois vem o monólogo da própria personagem que está eufórica a discutir e percebemos onde é que ela quer chegar ou que motivação é que está por detrás daquele tipo de diálogos. E portanto, nessa medida, os monólogos podemos chamá-los de monólogos estratégia, porque de facto revelam a identidade do ser e deixam de lado o parecer. O parecer vive através do diálogo e o ser através do monólogo. E se António luta constantemente contra a posição dominante do amigo Gonçalo, porque essa segregação de classes deixou-o sem chão, temos Gonçalo, que é um jogador lúcido e tem consciência da posição que ocupa e do papel que tem na sociedade. Mas isso não quer dizer que ele também não caia nas malhas e nas teias do jogo de António. O jogo de António e de Gonçalo é um jogo que não leva a lado nenhum. E é à volta das personagens principais que pululam imensas personagens secundárias. Amigos, conhecidos, pessoas do café, que vão dando alguns indícios externos da factualidade do regime. Mas é com as personagens principais que nós temos uma demonstração real e ponderosa do que é que acarreta a desigualdade das classes. Podemos afirmar que tanto António como Gonçalo estão catalogados, são protótipos da sua própria classe. António não sabe usar palavras caras, não se sujeita ao predicado do snobismo que é falar francês na altura. Não sabe comer lagostins, não pede a bebida certa no café. E Gonçalo ri-se de todas estas façanhas de António e encara com escárnio e maldizer tudo o que o amigo não sabe fazer. Mas não se fica por aí. O dinheiro que não existe na vida de António é sucumbido, é absorvido por uma outra classe, que come tudo, que é um tubarão num antro de peixinhos. Agora queria-vos falar um pouco sobre a identidade do género literário nesta obra. Portanto, este livro não tem capítulos. É pautado por um triângulo amoroso, por uma ação progressiva, mas circular. As personagens são reduzidas e por isso é que várias pessoas consideram que este é um romance, mas não só. É também uma peça de teatro e, nessa medida, é um género híbrido. Isto porque Stal Monteiro era um dramaturgo formado, consolidado e não conseguiu escapar à senda de incorporar num romance características teatrais. E por isso eu não discordo quando dizem que este é um género literário híbrido. De facto, a premência dos diálogos, as características de uma peça de teatro que não são na sua totalidade, porque, por exemplo, 2 meses de ação temporal é muito longo para uma peça de teatro, mas por isso é um regime híbrido, não é um nem é outro. Outro fator interessante é que as personagens têm uma representação do indivíduo, mas também social. E essa personificação do tipo significa que cada personagem é ela própria, mas também é uma representação do que está à sua volta. E este era muito comum este tipo de técnica utilizada pelos autores nas décadas de 50, 60, porque de facto era a forma mais eficaz de tentar alertar as pessoas para a problemática da desigualdade das classes. Não criticar de forma frontal uma certa classe, mas caracterizá-la por uma personagem que depois serviria de espelho para todo o resto. E esta é uma obra comprometida. O dramaturgo ou o autor decide deixar as personagens atuarem. Elas atuam desprovidas de cautela da narração. O que é que eu quero dizer com isto? As personagens falam diretamente connosco através dos seus monólogos interiores e por isso ganham espaço para serem elas as personagens principais em sentido estrito e lato. As personagens também sabem que estão a representar um papel dentro de um jogo. Há várias referências a isso, que estou num jogo, ou estou num jogo que não leva a nada, ou quando as mulheres dizem eu não quero entrar naquele jogo dos homens. E agora vou-vos ler uma passagem que é icónica nesta obra e que descreve o que acabei de vos dizer. E então,
diz o seguinte: regra número 7 dos jogos que não levam a nada. Ninguém escolhe o seu lugar no jogo. Ninguém ganha o seu lugar no jogo. Todos nascem no lugar que lhes compete. Guardado está o bocado para quem nasce no lugar de o comer. Luís Tal Monteiro afirma nunca se ter sentido escritor. António Mega Ferreira diz que Tal Monteiro escreveu esta obra para ficar circunspecta no tempo em que foi escrita. É uma obra que não tem caráter intemporal na medida em que serviu um propósito e se extinguiu. Mas isto que digo não é com caráter pejorativo. Aliás, muitas das temáticas da Angústia para o Jantar permanecem intocáveis no tempo, como a luta de classes e a desigualdade social. Elas não desapareceram. Pese embora o autor quisesse que essa realidade acontecesse. Muitos dos autores, quando escreveram em plena ditadura, ansiavam por uma nova realidade, em que um dia, quando o regime fosse derrubado, quando já não houvesse mais desculpas, as coisas melhorassem. Pois bem, não foi verdade, não é verdade. As coisas melhoraram sim, mas há tanto por fazer. Mas não deixa de ser uma realidade distante, a que acabamos de refletir. E por isso é que esta obra é tão importante. Se vocês lerem a obra, ou se já leram, sabem que as personagens não têm um final assim tão feliz. Mas não deixa de haver umas que têm um final mais feliz do que as outras. Esta obra foi escrita entre 1960 e 1961. Sabemos que em 1958 Humberto Delgado se emancipava com a política antiditatorial e que tentou derrubar o regime salazarista. Não conseguiu, mas assim lhe sucederam imensas revoltas. A revolta da Sé em Beja e um famoso acontecimento que foi o Paquete de Santa Maria. A tomada do Paquete de Santa Maria por Henrique Galvão está compilada em factos históricos e de forma exímia nesta obra de Francisco Teixeira da Mota, que iniciei esta leitura mesmo hoje e que acho que é relevante ler estes livros de história para complementar o nosso saber. Mas tudo para dizer que tanto Henrique Galvão como a tomada da Sé em Beja e todos esses acontecimentos e Humberto Delgado que sucederam nesses anos não derrubaram o regime. Pelo contrário, intensificaram a censura, porque o poder sentiu-se afrontado. Mas podemos agradecer a estas pessoas, porque foram elas que deram os precedentes para o que mais tarde viria a chamar-se a Revolução de Abril. Outro acontecimento que na década de 60 impactou muito os portugueses, uns mais que outros, foi a Guerra Colonial. Sabemos que Luís Tal Monteiro era um ávido crítico da Guerra Colonial, mas o problema que aqui nos deparamos é que, tanto nesta obra como em tantas outras, a crítica à Guerra Colonial não era propriamente complexa. Isto porquê? Porque se uma ala política desconsiderava por completo o regime colonial e queria que ele acabasse, não havia uma mobilização suficiente para que tal acontecesse. Portanto, a década de 60 foi um pouco conturbada, as ideias estavam um pouco límpidas. E como sabemos, só com o 25 de Abril e com os aliados militares que se viram descontentes com o que o regime não lhes conseguia dar e que lhes prometera, é que o país se vai modificar. Essa rigidez do regime salazarista originou que muitos artistas trouxessem uma leitura panfletária. Com isto quer dizer que, por exemplo, o neorrealismo com Fernando Namor e Virgílio Ferreira, que através das suas personagens e das suas obras fazia uma crítica acesa ao regime, aliás até por influência marxista, mas o que aconteceu foi que depois com o regime de Stalin essa ideia marxista acabou por ficar um pouco confusa. E já não sabia bem se era uma boa tática utilizar ou não a identidade marxista para a revolta. E, portanto, autores como Tal Monteiro, tendo consciência disso, optaram por uma visão panfletária, sim, portanto, queriam mobilizar a classe operária e tudo mais para um novo regime, mas sentiam-se incompreendidos, sentiam-se isolados, sentiam-se sem um apoio internacional ou mesmo interno. E lembram-se da citação que vos li sobre o jogo, sobre quem come e quem não come? Bom,
Nós temos Gonçalo. Gonçalo, o rico burguês que tem uma posição privilegiada e um papel dominante, mas ele não sabe também como utilizar essa posição para ascender a algo, porque ele já tem o que quer, já está sólido na posição que ocupa. E por isso é que este jogo que ele joga, que parece como um jogo de tabuleiro, em que cada peça é movida com estratégia e zelo, é um jogo que não tem fim. E nesse jogo que entra também António, há aqui uma discrepância colossal, que é o facto de António saber que entra no jogo para nunca ganhar. Mas isso é um facto curioso. O facto de Gonçalo entrar num jogo que sabe que vai sempre ganhar. Ou um jogo que dificilmente perderá. Isto é muito a ideia de que Salazar também tinha da posição que ocupava. Salazar considerava que, mesmo que as pessoas discordassem da sua opinião, mesmo que não o quisessem lá, ele sentia-se o herói da nação. Como que uma moral cristã de que a vida está um jogo pré-terminado e que a posição é aquela porque foi assim que tudo foi escolhido. Este jogo não leva a nada é também um paralelismo com o próprio jogo que Salazar fez. O regime salazarista não era um regime ideológico concreto e identitário. Era híbrido, porque não era um regime hitleriano nem de Mussolini, que tinham pautas ideológicas muito fixas, muito palpáveis. O regime de Salazar era fraco de espírito. E essa é a demonstração que nós temos através de Gonçalo. Gonçalo também é fraco de espírito, não sabe para o que vai nem para quê. Joga o jogo por jogar. Não entende para que serve. E com isto não quer dizer que Hitler ou Mussolini fosse um facto positivo, que eles fossem identitários, não é por aí. Mas com isto quer dizer também que por isso é que o regime de Salazar foi paulatinamente sendo enfraquecido. E a classe de Gonçalo também ela sofre essa degradação. Mas nós não sabemos disso ao ler o livro. Nós sabemos isto como um olhar póstumo da vida destas personagens. E deixo aqui esta recomendação de uma obra inimaginável, uma obra espetacular que nos vai acompanhar para sempre, porque a luta de classes, ela também é eterna, quer queiramos, quer não. É uma obra que traz lucidez, as personagens são muito interessantes, a forma como a obra está narrada é muito simples e fácil de ler. É um livro que recomendo a qualquer pessoa, porque não é a complexidade, não advém do discurso de narrativa ou das palavras que são preferidas. É uma obra para ser lida. Luís Tal Monteiro é um autor maravilhoso da literatura portuguesa e é com isto que me despeço, com mais um autor português. E espero que passem bem esta semana, cuidado com o coronavírus, espero que tenham gostado. Beijinhos, até mais.